prendeu, me sufocando, me levantou com as mãos, me sufocando e não parou mais. Com as duas mãos ele estava fazendo isso, ele sufocava. Ele me levantou, ele com um soco. Ele rasgou a orelha com um brinco que a senhora... Sim. Então, gente, é uma situação que eu não consigo ter reação nenhuma, eu não consigo gritar, eu não consigo pedir ajuda, eu não consigo fazer nada, gente. Nada foi verdadeiro do que ela contou, eu não concordo com nada, não teve anexo que ela falou pra mim. O senhor não praticou esse fato? Não pratiquei. O senhor nega a autoria? Neguei tudo, não fiz nada pra ela. Eu não me embriaguei nesse dia, não tomei nada, eu tava trabalhando, cheguei em casa, dormi, ela viu o meu celular, eu mudei a senha do meu celular, ela montou em cima de mim e ela começou a me agredir. Em momento algum eu agredi ela, em momento algum. Em Belém do Pará, Renan Cavalcante Fernandes está sendo julgado por um crime bárbaro. O acusam de tentar matar e estuprar sua ex-companheira, após uma madrugada de agressões brutais dentro de casa. A vítima relata ter sido espancada, esganada e violentada sexualmente, mesmo já havendo medidas protetivas contra ele. Será que Renan está sendo vítima de falsa acusação? Ou de fato é um monstro dentro de casa que merece ser preso? Acompanhe os argumentos dele e da vítima e tire suas próprias conclusões. Pela ordem, a acusação. Dr. Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, Excelência. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Conte o que aconteceu, Jéssica. Nessa noite, eu estava trabalhando numa hamburgueria no bairro do Guamá. Cheguei por volta de 2h, que era a noite que era para ele ir me buscar no trabalho devido ao horário. E ele não foi. Cheguei em casa, já fui recebida por ele, com agressões verbais e físicas. Eu tentei acalmar ele e perguntei por que ele não foi me buscar. Depois eu percebi que ele não estava bem, ele estava bem alterado. Eu peço desculpas, tá, gente? Se eu não... Fique à vontade, dona Jéssica. Fique tranquila. No seu tempo. Tentei conversar, tentei ajudar, tentei cuidar dele, dar banho nele, mas eu não consegui, porque ele só queria me bater, ele me xingava. E por qual motivo ele queria lhe bater e ele fazia isso com você? Eu não sei. Eu só sei que ele estava muito alterado. Muito alterado. E como ele batia na senhora? Eu entrei no meu residencial, que é residencial de kitnet. Não tem porteiro. Não tem câmera. Eu entrei, fechei. Quando eu tava fechando o portão, ele já veio pra cima de mim. Ele empurrou minha cabeça naquele portão. Ele começou a me socar, me xingar. Chutou minha região íntima. Ele chutou a sua genitália. Microfone. Ele chutou. Certo. Ele empurrou o seu rosto no portão de ferro. Ele empurrou minha cabeça. No portão de ferro. A senhora estava de frente para ele? De frente para ele. E então foi a sua nuca que bateu no portão? Sim. Ele me empurrou assim? Sim. E aí ele xingava a senhora e fazia o que mais? Ele me xingava, ele me socava, ele me empurrava, ele me chutava. Eu consegui, em meio disso tudo, não sei explicar para vocês, mas consegui subir as escadas e ele foi comigo atrás de mim para eu entrar. Eu entrei no meu apartamento. Nisso que ele entra, eu fecho a porta e tento acalmar ele. Eu não seguro ele, até porque com a força que ele estava, ele ia continuar me machucando. E poderia machucar ele também, eu não estava pensando em machucar. Só queria acalmar ele. Então, eu entrei, não liguei muito mais, porque ele estava falando, eu só pedi para ele, entra no banheiro, vamos tomar um banho.
E ele entrou, mas ele entrou me puxando junto e cuspindo em mim, que era pra eu cair, sabe? Cuspiu e meio que me fez assim, sabe? Pra eu cair com o pé. Passou a perna. Isso. Passou uma rasteira na senhora. Isso, pra eu cair no banheiro. Eu não caí, mas eu liguei o chuveiro, botei ele debaixo com roupa e tudo, pra ele se acalmar, pra ele ficar bem. Nisso, eu saio do banheiro toda molhada, tiro minha bota, que eu trabalhava de bota, tiro minha calça, só consegui ficar com o meu uniforme, botei uma roupa que eu vi, a primeira roupa que eu vi eu coloquei. Nisso, ele sai do banheiro todo molhado. Eu dou a toalha pra ele nem tomou banho, ele só ficou lá, sabe? E eu perguntei, o que tá acontecendo? Ele é porque tu é isso, porque tu é aquilo, me xingando, falando um monte de palavrão. Falava que era pra eu sair da minha própria casa, porque ele morava na minha casa. Ele falava pra eu sair, que ele queria que eu fosse embora. Eu falei, você não tá bem, vamos dormir. Ele não dormiu. Ele pegou, me prendeu, me sufocando, me levantou com as mãos, me sufocando e não parou mais. Com as duas mãos ele estava fazendo isso, ele sufocava. Ele me levantou. Ele me levantou com as duas mãos. Ele tirou a senhora do chão. Isso. E daí foi só ladeira abaixo, desculpa a expressão, gente. Ele fez coisas que eu nunca tinha passado na minha vida. E o que foi que ele fez? Ele continuou me batendo, ele me chutava muito, ele bateu muito o meu lado esquerdo do meu corpo. Eu tenho uma lesão na minha lombar, devido a um acidente que eu passei, e ele batia muito na minha lombar. Ele sabia que a senhora já tinha essa lesão na lombar e ele batia em cima. Ele sabia. Ele me chutava, ele pegava minha cabeça, batia na parede, puxava o meu cabelo. A senhora gritava, pedia ajuda? Eu pedia ajuda. Eu não sei se tinha gente no residencial e não quis ajudar ou se não tinha, porque ninguém se manifestou. Ele estava sob efeito de álcool ou alguma droga? Estava. Ele estava feito de álcool e eu não sei dizer qual a droga que ele tinha usado, mas aquilo ali não era apenas uma maconha, sabe? Porque eu já vi ele fumando maconha e ele não ficava daquela forma. Ele era usuário frequente? Sim, eu tinha visto já. Tanto que quando eu vi, ele me contou e tudo mais, que ele era usuário. E eu disse, ok. Contanto que você não faça isso em casa. E ele não fazia em casa. Certo. Ele não fez em casa. Então, depois dessa agressão toda, ele me jogou na cama. Quando ele me jogou na cama, ele pegou o lençol. Pra ele pegar o lençol pra me enforcar. Aí foi aí que eu tomei uma atitude, porque eu fiquei desesperada, mais do que eu já estava. Ele literalmente pegou o lençol que estava lá e tentou me enrolar no meu pescoço, assim. Isso que ele tentou enrolar, eu coloquei minha mão para ele não apertar, sabe? Eu coloquei minha mão e consegui empurrar ele de cima de mim, porque ele subiu em cima de mim. Aí eu peguei, procurando meu celular, liguei para a polícia em meio disso tudo, e eu gritava na ligação. Gritava para eles não ficar perto de mim. E ele falando, não sei se tem essa gravação, mas... A senhora procurou se trancar no banheiro, ou no outro cômodo? O meu banheiro, ele não tem... Na verdade, na minha casa não tem como me trancar. O meu banheiro é porta de sanfona, sabe? Então não tem como me trancar. Eu estava dentro do banheiro, com a polícia na ligação, e ele na porta, falando, isso, liga para esses pelas, diz que eu tô te batendo, faz isso, sua vadia e tudo mais, sabe? E eu não sei se a pessoa gravou, mas a pessoa que estava na ligação ouviu e disse para me acalmar que a viatura estava indo lá naquele momento. E era para eu continuar na ligação. Só que ele puxou meu telefone e caiu no chão.
E daí eu não sei mais nada, eu só queria sair dali e conseguir abrir a porta. Isso que eu abro a porta, eu tento trancar ele dentro de casa. Eu tento trancar, mas eu não consegui. Lá na minha casa é apartamento de kitnet, então tem corredor, sabe? Eu corri corredor, eu subi as escadas, ele foi atrás de mim, eu desci, ele foi atrás de mim. Quando eu desci pro final da entrada, que é uma garagem, a viatura já estava lá. Aí foi que ele subiu as escadas e não desceu mais. Certo. Quando a viatura chega, o que é que a senhora relata? Qual é a primeira informação que a senhora passa para os policiais? Eles perguntaram, eu abri a porta, primeiro eles falaram para ficar calma, porque eu não estava calma. Fique calma. Já estava sangrando nessa hora? Já estava sangrando. Por onde? Do lado esquerdo, no meu ouvido. Meu ouvido todo, de dentro para fora. De dentro. Eu tenho um brinco no qual ele arrancou. Pode apoiar. Ele arrancou no soco. Ele abriu a minha orelha. Com um soco? Com um soco. Ele rasgou a orelha. Com um brinco que a senhora... Sim, isso mesmo. Tem uma foto no processo que o seu ouvido está com sangue. Tem. Foi em decorrência dessa agressão. Já estava estancado essa foto, o sangue já estava estancado. E outras fotos que eu tirei e que foi tirado de mim também. Certo. E todos os machucados. Cheguei na viatura. Alexandre, é possível exibir as fotos da dona Jéssica? Vou lhe dar o ID. 8155-8585. Página 1 mesmo. Aí daí você vai descendo para mim, por favor. A primeira foto é na frente da minha casa. A primeira foto é na frente da minha casa, assim, com a viatura atrás de mim. Isso aí foi no momento que a viatura chegou já. A viatura chegou e eu estava ligando para minha primeira testemunha. Quem tirou a foto? Eu mesma tirei essa foto. Na verdade, essa foto não, isso aí é um vídeo. Isso faz parte de um vídeo que eu fiz filmando toda a situação. Certo. A próxima, Alexandre, por favor. A senhora apresenta algumas marcas roxas no seu braço. Sim, essa foi na delegacia, já pela parte da manhã, porque eu passei a madrugada inteira na delegacia. Essa foto foi a minha primeira testemunha que bateu. Quem é a sua primeira testemunha? O meu companheiro de trabalho que saiu no mesmo horário que eu. Ele foi o único, o Josué, ele não está presente, ele não pôde vir. Mas foi ele que me acompanhou na delegacia a madrugada inteira. Próxima, Alexandre, por favor. Aqui eu tenho uma foto com vestígio ainda de sangue no seu ouvido. Sim, ele estancou o sangue, foi estancado. Foi esse ouvido que a senhora refere, ter recebido um soco? Sim. E em decorrência, teve esse sangramento no ouvido? Sim. Tá. Tem uma marca aqui no pescoço também, acho que um arranhão ou... Não sei, a senhora sabe identificar o que é? É da briga. Hã? É da agressão. Agressão, certo. Tá bom, Alexandre, obrigado. Dona Jéssica, a senhora... Só um minuto. A senhora, na delegacia, declarou também que manteve relação sexual com ele contra a sua vontade. Eu sei que é delicado, sei que é difícil, mas seria importante que a senhora contasse o que aconteceu nesse momento. Em que momento foi isso? Porque até agora a senhora contou que ele agrediu, ele recebeu com atos de violência, dentro de casa houve mais agressões, ele lhe empurrou na cama, tentou lhe estrangular, lhe agrediu, mas a senhora não contou essa parte
do abuso sexual que a senhora teria sofrido. Eu lhe pergunto, em que momento aconteceu esse abuso? Desculpa não ter contado. Antes de eu ligar pra polícia, eu pedi pra ele se acalmar, né? Que eu consegui tirar ele de cima de mim. Foi no momento que ele estrangulava a senhora com esse lençol? Depois do momento que ele tentou me estrangular. Certo. Eu empurrei ele e fui atrás do meu celular para ligar para a polícia. Realmente foi o que aconteceu. E ele sentou na cama. Desculpa não ter contado isso antes. Ele sentou na cama e eu fiquei de frente pra ele. Mandei ele deitar. Falei, deita, dorme, né? Amanhã a gente conversa. Nisso, eu não consigo nem desligar a luz. Só deitei pra ele deitar. Aí eu vou deitar aqui do teu lado. Tá bom? Aí eu deitei nisso, que eu deitei. Ele me abraçou. Eu tava deitada pra esse lado direito da cama. Ele me abraçou e mandou eu ficar quieta. Ele falou, fica quieta. Quando ele falou, fica quieta, eu não tomei nenhuma reação. Por quê? Porque eu já fui abusada sexualmente quando eu era criança. Então, gente, é uma situação que eu não consigo ter reação nenhuma. Eu não consigo gritar, eu não consigo pedir ajuda, eu não consigo fazer nada, gente. Eu não consigo. Eu literalmente fico ali. Depois. Você ficou ali paralisada, sem reação. Eu fiquei. Quando ele terminou, ele levantou e cuspiu na minha cara de novo. Aí foi que eu peguei, levantei, fui procurando o celular. Tanto o meu como o dele, realmente procurei o celular dele pra ligar. Mas nessa hora, a senhora manifestou a ele alguma reação? A senhora, mesmo que não seja gritando, mas a senhora chegou a empurrá-lo, repeli-lo? Não, eu não fiz nada, eu não consigo. Entendi, não tem problema. Tudo bem, a senhora está relatando exatamente o que a senhora aconteceu, a senhora vivenciou. Eu tenho um laudo sexológico aqui, a que a senhora foi submetida. É possível exibir o laudo, por favor, Alexandre? ID. « 8685-6472. Antes desse episódio, a senhora lembra a última vez que a senhora manteve relacionamento, uma relação sexual com ele consentida antes desse episódio? Não. Ok. Nesse dia, a senhora lembra dele ter forçado... Sou eu que vou lhe pedir perdão agora, dona Jéssica. Mas eu preciso para que a gente entenda e veja o confronto com as informações que constam nesse celular. A senhora lembra se ele tentou fazer uma penetração anal na senhora? Tentou. Conseguiu? Consegui. Certo. Aqui no laudo, nós temos a descrição, tá? Um relato que a senhora teria contado, ter sido vítima de estupro e tudo. A senhora, inclusive, declarou aqui para o perito que houve conjunção carnal, tá? Com ejaculação fora do canal. Isso aqui é
penetração, tentativa de penetração anal, que foi obrigada a praticar sexo oral no agressor. Desce para mim, Alexandre. E me perdoe, dona Jéssica, ter que revisitar essas informações, mas é importante para que a gente estabeleça aqui um mínimo de prova. Desce para mim. Aqui, conclusão. 10. Por mais que a senhora diga, ser traumatizada por questão de abuso sexual, por não ter conseguido reagir, existe uma informação aqui no processo que ela é extremamente importante, que vem ao encontro daquilo que a senhora falou em relação a esse consentimento ou não. Mas eu lhe pergunto, nesse momento a senhora queria manter relação sexual com ele? Não, não. Não queria? Não. A senhora tem certeza disso? Absoluta. Okay. Não. Não queria. O perito, ele conclui. Concluo que existem indícios de violência sexual recente, assim como vestígios de lesão corporal. Vestígios de violência sexual. Então, eu lhe mostro isso aqui justamente para, além de lhe tranquilizar em relação ao depoimento que a senhora presta, para lhe dizer que aqui está comprovado que houve sim uma violência sexual. Tá? E mais uma vez peço desculpas por trazer esses detalhes todos. A meu ver, a senhora já sofreu bastante, está sendo aqui revitimizada até, sendo exposta a tudo isso. Mas por uma questão técnica eu preciso fazer essas perguntas. Então, dessa vez sou eu que lhe peço perdão. Dona Jéssica, há quanto tempo a senhora tinha relacionamento com ele? 1 ano. Nesse 1 ano, a senhora já teve outros problemas dessa natureza, de violência? Seja física, Com ele? seja psicológica, seja alguma ameaça que a senhora tenha sofrido, algum tipo de violência, a senhora já sofreu alguma outra violência além dessa? Tirando a parte sexual, ele já apresentou agressão verbal e física. A senhora chegou a registrar alguma ocorrência contra ele? Não, porque eu sempre conversava, sempre fui de acalmar e entender o porquê daquela atitude dele. Entendi. Ele chegou a me agredir na frente do meu filho menor. Certo. Durante a agressão que a senhora estava sofrendo, durante o momento em que vocês dois estavam em casa, aqui, neste dia, ele chegou a se armar com algum instrumento, faca ou arma, ou Pra cima de algum mim. outro objeto? Não. Certo. A senhora sabe dizer quanto tempo da sua ligação até a polícia chegar na sua residência? Não sei dizer o tempo, mas não foi demorado, foi bem rápido. Certo. A senhora lembra o horário aproximado em que a polícia chegou? Ou quanto tempo durou? Da hora que a senhora chega em casa e as agressões começam, até o momento da chegada da polícia, a senhora lembra mais ou menos quanto tempo levou? Não, gente. Não, porque eu não prestei atenção em tempo Quando nenhum. a polícia chega, a senhora já estava fora do seu... Não, eu estava embaixo, na entrada. A senhora lembra se estava nua, vestida, parcialmente vestida? Não, eu estava vestida com a primeira roupa que eu peguei, que era aquela blusa Certo. que eu tirei Certo. e coloquei um short. Ok. Dona Jéssica, eu estou satisfeito. Eu não tenho mais... Aliás, perdão. Depois desse episódio, a senhora chegou a receber alguma ameaça? Sim, depois que eu saí da delegacia, fui direto, passei a madrugada inteira na delegacia. De manhã, eu fiquei aguardando o meu tio. Minha testemunha me levou na minha casa para trocar de lugar o meu tio, que não está presente. Foi uma das pessoas que eu liguei e ele prontamente de manhã foi atrás de mim e ele me levou, e ele que me levou, junto com a esposa dele, minha tia, no ML.
Certo. do Renato Chaves. E as ameaças partiram de quem? Da mãe e da tia dele. Que depois que eu cheguei do ML, da Santa Casa, a minha avó estava na minha casa, eu estava com meu filho menor. Foi somente a minha avó sair da minha casa, elas entraram, elas conseguiram entrar na residencial, porque nesse dia estava tendo uma mudança de uma vizinha minha. Então a porta da garagem estava aberta para ela justamente tirar as coisas dela e colocar no caminhão. Elas aproveitaram a oportunidade e entraram, empurraram a porta do meu apartamento, todas as duas, a mãe e a tia dele. Quem conseguiu tirar elas duas de lá foi a prima dele, que eu não tenho contato com ninguém mais, mas eu tinha uma amizade muito carinhosa com a prima dele e com toda a família. E essas ameaças? Qual era o teor delas? Elas estavam me ameaçando, dizendo que iam me matar se eu não abrisse a porta, que elas queriam pegar as coisas dele de lá, e eu disse que eu não ia abrir, porque eu estava sozinha, e lá não tinha advogado, não tinha ninguém lá com algum papel, alguma autorização. Como elas entraram na casa? Elas não entraram na minha casa, elas ficaram empurrando, chutando, okay. Tentando entrar na minha casa. Elas entraram no residencial. Sim, eu entendi. Alguma ameaça via mensagem? Não. Via mensagem, não. Entendi. Existem alguns prints aqui de conversas no processo. Eu conversei com a irmã dele, porque a família dele me procurou tentando entender o que estava acontecendo, porque ele estava sumido. Lembra o teor dessas conversas com a irmã dele? A irmã dele falou claramente, eu ainda tenho essa mensagem, essa conversa, que eu não fui a primeira pessoa que aconteceu isso tudo, que a mãe dele sempre passou a mão na cabeça dele, sempre encobriu as atitudes dele, e que ela já tinha avisado pro irmão e pra mãe que a mãe tinha que tomar uma atitude para parar ele. A irmã dele A irmã dele falou. A irmã dele falou. Entendi. Vamos ver aqui. Você lembra o nome da irmã dele? Não. Só sei que é Cavalcante. A senhora apresentou essas mensagens da delegacia? Apresentei tudo. Apresentei todos. Essa, se eu não me engano, é Jennifer. Alguma coisa assim. Eu não lembro. Certo. Alexandre, é possível exibir um documento, por favor? ID 81558587. 81558587. Aí. Lembra-se alguma dessas conversas? Quem é esse Júnior aqui que aparece? É o pai do meu filho menor. Certo. Ele também é servidor público e eu liguei. Ele foi uma das pessoas que eu liguei pedindo socorro. Certo. Desce para mim, por favor, Alexandre. Aqui tem algumas imagens, as suas agressões. A senhora apresenta lesão até aqui na região do seio, né? Sim. Arranhões. Perna, tudo. Desça para mim, por favor, Alexandre. Roxidão aqui na perna. Desça para mim, por favor. Tem essa conversa aqui, foi um print feito do seu conversa com um amigo dele, Adriano Carvalho, mesmo procurou 3 vezes e me falou. Lembra o teor dessa conversa aqui? O Adriano não sei, um amigo dele, no qual ele trabalhava junto, e também falou a mesma coisa, que eu não era a primeira pessoa que passou por isso. Aqui mas tem uma fala dele aqui. Eu não sabia que o Renan já tinha passagem. Essa aqui é a senhora que escreve ou é ele que escreve? Eu. A senhora que diz a ele, eu não sabia que ele tinha passagem.
Então é ele que diz à senhora que ele já tinha passagem Isso. por agressão, Isso. já tinha feito isso com outras mulheres. Isso mesmo. Tá, desce pra mim, por favor, Alexandre. Aí aqui tem uma mensagem que aqui a gente não consegue identificar. Um amigo puxou a ficha corrida em 2017. Tudo por agressão à mulher e abuso sexual. Foi até a terceira. Esse é um amigo dele falando pra mim. Certo. Desce pra mim. Aqui mais fotos. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Aqui tem uma outra conversa. Na mesma quinta-feira, durante a tarde, ele me bateu de novo. Gritou comigo, me chutou na frente do meu filho menor de 5 anos. Lembra dessa conversa? Com Sim. quem era? Com a minha testemunha, Flávia. Desce pra mim. Ok. Dessa agressão na frente do filho, a senhora não registrou a ocorrência Não, também? não registrei. Ok. Mas aqui a senhora diz novamente que ele tinha chutado a sua lombar, onde a senhora já tinha uma lesão. Então Sim. era um local que ele gostava de lhe agredir. Ele sabia. Ele sabia dessa sua lesão na Ele lombar e sabia. batia em cima dela, inclusive mais de uma vez. Ele sabia. Isso mesmo. Entendi. E ele, inclusive, me culpou por isso. Por ter me batido na frente do meu filho. Ele falou A culpa foi sua claramente. ainda. A culpa foi Ele sua. falou claramente. Tá vendo o que você faz? Faz eu bater em você na frente do menino. Entendi. Mais alguma situação, algum evento que tenha ocorrido que eu não tenha perguntado? Não, foi isso. Ok. Dona Jéssica, eu estou satisfeito, eu não tenho mais perguntas à senhora. Obrigada. Obrigado. Obrigada. A depoente está à disposição da defesa. Doutor Obrigado, Excelência. Ferg, Dilon e doutor Carlos Eduardo têm a palavra. Bom dia, dona Jéssica. Bom dia. Antes da gente relembrar esses fatos ao qual a senhora está aqui testemunhando, como vítima, a senhora lembra o que aconteceu no dia 1º de agosto de 2022? Não, Não. A senhora lembra se a senhora, nesta data, entre o dia 1º ou dia 2 de agosto, a senhora compareceu na delegacia e requeriu uma medida protetiva? se eu não me engano, eu fiz 2 medidas protetivas contra ele e a mãe e a tia dele. Certo. Não, vamos com o Renan. A senhora, então, se recorda que foi até a Eu não delegacia. sei a data. Tá. Eu não sei data, eu não lembro de data. A senhora lembra o que a senhora falou na delegacia neste dia? Para requerer a medida protetiva, o que foi que Eles aconteceu? perguntaram o que aconteceu e eu relatei tudo. Certo. Então conte Tudo pra que gente o que foi aconteceu. que aconteceu nessa época. Tudo que aconteceu. A primeira medida protetiva dele foi... Primeira medida não, a única, né? Que foi referente a essa situação. Que ele me agrediu, que ele me estuprou, que ele tentou me matar. Certo. Foi isso que a senhora relatou? Sim. Doutor Gerson, só para questão de que o senhor acompanhe, é o ID 73 7387-5848. Foi o oferecimento da denúncia, da primeira denúncia que o Dr. Franklin ofereceu. E ele relata sobre a medida protetiva anterior a esse fato, o novo fato que aconteceu. Aí ele relata aqui também o número do processo. Tá, voltando aqui. A senhora tomou conhecimento se ele foi acatada essa medida protetiva? Desta situação, dessa primeira situação? Eu não lembro. Não lembro. Eu não lembro. Certo. Eu estou lhe perguntando isso porque é um fato, é uma informação muito importante. Aconteceu uma situação aqui no dia 2 de agosto, em qual a senhora foi para a delegacia, né?
e fez um boletim de ocorrência sob o argumento de violência psicológica. E 4 dias após veio esse novo fato aqui. Por que eu quero lhe perguntar isso? Se a senhora, o que foi que a senhora fez nesse período desse pedido de medida protetiva até o dia 7 de agosto, a senhora continuou convivendo com esse rapaz? Essa situação aí é um erro. Eu não sei explicar quem foi. Só sei que não foi um erro meu. Foi o erro da pessoa que digitou lá na hora e tal. Porque teve um erro. Teve um erro no meu caso. Tudo bem, dona Jéssica. A pergunta, ela é clara. Esse erro aí. É esse erro aí. Colocaram datas antecipadas de pedido de medida protetiva. Eu fiz apenas um pedido de medida protetiva. Tá. Que eu me recordo. Certo. E eu voltei para lá várias vezes para justamente consertar esses erros que estavam acontecendo lá. Tá. E isso aí depois a gente vai discutir as várias vezes que a senhora foi no Ministério Público, que a senhora foi no ML. Isso já está tudo documentado aqui. Mas eu vou mais uma vez perguntar para a senhora. Nesse período que a senhora fez a medida protetiva, a primeira medida protetiva, sem ser essa ao qual ele lhe espancou, lhe estuprou. Do período do dia 1º de agosto até o dia 7, a pergunta é direta. A senhora continuou convivendo com ele? Eu pedi para ele sair da minha casa. Eu já vinha pedindo para ele sair da minha casa, ele não saía. Ele não saía da minha casa. Certo. E não era eu que tinha que sair com meus filhos. Certo. Ele não saía da minha casa. E o que eu me recordo, sim, que fiz apenas um pedido, alegando tudo que ele fez comigo, incluindo a violência psicológica, porque também ele cometeu violência psicológica. Tá. Nesse período, volto mais uma vez, nesse período entre a medida protetiva anterior e até o dia 7, como era a sua convivência com ele? A minha convivência, na verdade nem tinha convivência, porque eu não ficava em casa, eu tinha que trabalhar. Certo. E a senhora ele passava o dia inteiro, não sei aonde. Vocês dormiam no mesmo recinto? E como era a convivência dele quando vocês dormiam? Não tinha convivência. Ele procurava a senhora para manter relação sexual? Não tinha convivência? Não tinha convivência. Era neutro. Eu queria que ele saísse da minha casa. Certo. Eu só queria que ele saísse da minha casa. Perfeito. A senhora, agora há pouco pelo nobre promotor de justiça, enviou alguns prints quando foi feito o novo aditamento da denúncia, e mais lá na frente nós vamos fazer um cronograma de datas, porque isso é muito importante. A senhora aqui relata no ID 81558587, ao meu ver, doutor Gerson, aqui aparece a página 6, viu? Mas o senhor já apresentou aqui para os nobres julgadores, as excelências. Mas tem duas informações aqui muito importantes que nós precisamos mencionar. A senhora encaminhou esse print aqui, né? Na verdade, esse, doutor Gerson, foi um atendimento que ela fez perante a vara de violência doméstica. Então, o doutor Frank, ele printou a conversa, que ele devem ter perguntado, houve outras agressões e tudo mais, aí ela printaram, o doutor Frank printou e anexou os autos. Mas aqui a senhora relata que teve uma primeira agressão na data do dia 26 de junho de 2022, às 9h24. E que a senhora foi agredida de 4 horas da madrugada até as 9h24. Conte pra gente como é que foi essa tortura. Ele chegou bebido novamente. Só um minutinho, me interrompendo. Isso aqui é em junho, tá? Eu sei, eu lembro disso. Perfeito. Ele chegou. Nessa ocasião, eu já estava deitada. Eu não lembro exatamente como começou. Eu lembro vagamente
coisas que ele me falou e o ocorrido. Ele me chamava de Jéssica, que meu nome é Jéssica, mas não era a Jéssica que ele queria. Era uma outra Jéssica, na qual eu não sei quem é, mas ele disse que era uma amiga dele, eu não sei. Eu só sei que ele manteve relações sexuais comigo, achando que era essa moça. E eu perguntei quem era. Ele disse que era essa moça. Eu disse, sai de cima de mim. Só para esclarecer, interromper um pouquinho. Nesse dia aqui, em junho, no dia 26 de junho, ele manteve relação sexual com a senhora? Ele teve. Consensual, a senhora autorizou? Não foi consensual. Porque ele achava que eu era aquela moça. Não foi Jéssica. Consensual. A senhora... Ele me forçou. Então ele lhe forçou também. Exatamente. Perfeito. Ele então nós temos um estupro em junho também. Ele estava em cima de mim. Em cima de mim. Mas foi um estupro que eu não denunciei, eu não fiz nada. A senhora não denunciou ele pelo estupro? Certo. A senhora lembra se ele estava alcoolizado, sob efeito de drogas? Eu não lembro se ele estava sob efeito de drogas, mas ele estava alcoolizado. Perfeito. Ele estava alcoolizado. Ele falou que era essa moça e não sei o quê. Depois que ele se acalmou, gente, depois que ele voltou ao normal, ele me culpou por isso e disse que se eu falasse algo, ele usaria tudo contra mim. Tudo contra mim. Certo. Perfeito. Bem, esclarecemos essa situação, né, em junho. Obrigado. Agora nós vamos para uma outra situação. Continuando essa linha de agressões, em julho, a senhora também relatou no atendimento ao Ministério Público, na Promotoria de Violência Doméstica, e eu queria que a senhora contasse para todos nós aqui, data por data, o que foi que aconteceu. Por quê? Porque a senhora aqui está dizendo que foi uma segunda agressão. A senhora foi agredida 13, 14, 18 de julho. Então nós temos aqui, e a senhora esmiuça, né? Então na quarta-feira a senhora foi agredida às 9h32 da noite. Na quinta-feira a senhora foi agredida às 10 para o meio-dia. Na terça-feira, pela madrugada, eu acredito que seja de segunda para terça, às 1h55, a senhora também informa que foi agredida, mas a senhora abre um parêntese aqui. Ele saiu, me deixou sozinho em casa, passando mal, não conseguia respirar. Tive que pedir ajuda e já na rua, caindo, meu vizinho me socorreu. Aí, doutor Gerson, não dá para ver porque a linha vermelha está bem em cima, eu não consigo identificar. Mas vamos lá. No dia 13 de julho, às 9h32 da noite de 2022, conte pra gente o que aconteceu. Eu tenho foto, tenho vídeo. Dona Jéssica, conte pra gente o que foi que aconteceu. Eu estou contando. As fotos estão aqui, os vídeos estão aqui. Essa noite que ele me deixou sozinha, eu tenho foto, eu tenho vídeo. Dentro da UPA da Terra Firme. Tá, dona Jéssica, se a senhora me permite, por uma psicóloga. Se a senhora me permite, mais uma vez, eu quero que a senhora me relate no dia 13 de julho. Isso que a senhora está relatando é no dia 18, na terça-feira. Eu quero que a senhora me conte no dia 13 de julho de 2022, às 9h32, o que foi que aconteceu. Você quer que eu fale de data? Não, quero que a senhora me conte. Tu quer que eu fale de data? Sinceramente, quer que eu fale de data? Eu não sei data. Dona Jéssica, quando... E doutor, só um esclarecimento aqui, sim, né? Se o senhor me permite. Esses fatos que o senhor está perguntando, né, não fazem parte da acusação contra o seu cliente. Perfeito. Mas, entretanto, se Vossa Excelência me permite... Só um minutinho. O seu cliente está sendo acusado do que aconteceu nesse dia 8, né? Então, assim, ficar perguntando a ela as datas de fatos que aconteceram que não foram nem apurados aqui durante a instrução, eu acredito que seja até mesmo expô-la com uma outra violência. Compreendo, Excelência. Mas... Então, assim, ela já
se manifestou, o senhor insistiu, ela já disse que ela são os dados ela não lembra. Eu acredito que seja mais do que suficiente. Por que eu estou insistindo nisso? Porque esse material foi utilizado para o aditamento da denúncia. Então, uma pessoa que acusa uma outra, ela tem que ter a devida responsabilidade. Doutor, momento agora de perguntas Sim. à vítima, doutor. Eu estou lhe falando. Vai ter o tempo de desenvolver a sua tese, eu estou lhe falando isso, dona Jéssica, e até em resposta com todas as venhas ao membro do Ministério Público. Isso aqui foi utilizado para o aditamento da denúncia. Por mais que não tenha fatos, tem uma força probatória, porque nós vamos fazer um estudo lá na frente do caráter dessa pessoa. Mas tudo bem. Passamos a data do dia 7 de agosto. A senhora, só para esclarecer que ficou algumas dúvidas da última audiência com agora, só para a gente reforçar. No dia 7 de agosto, quando aconteceu tudo isso, o Renan, ele já estava na sua casa ou a senhora chegou primeiro? No dia do ocorrido? Isso, no dia 7. Esqueça tudo aquilo que eu lhe perguntei. No dia 7 de agosto, ele já estava na sua casa ou a senhora que chegou primeiro? Ele estava na minha casa. Como eu falei, era para ele me buscar no trabalho. Eu saí 2 da manhã. Então ele já estava? Ele estava lá, me aguardando para me receber daquela forma que ele me recebeu. Certo. E aí, qual foi o momento, só para esclarecer aqui, que a senhora deu o banho nele? Ah, tu quer que eu fale de hora também? Dona Jéssica, por favor. Nós precisamos esclarecer aqui. Eu não sei hora, tá? Não estou lhe perguntando a hora. Eu estou perguntando para a senhora em que momento a senhora deu banho nele. Porque agora há pouco a senhora contou a história e ficou meio confusa. Para você. Entendeu? Porque aqui no seu depoimento, em sede policial, ele não estava na sua casa, ele chegou depois. E a senhora abriu o portão para ele. Eu não abri portão para ninguém. Certo, tá bom. Eu não abri portão para ninguém. Me diga uma outra coisa. A senhora lembra qual foi o lado que ele empurrou a sua cabeça no portão? Eu entrei, fechei o portão e fiquei de frente para ele. E ele já veio me agredindo, minha cabeça bateu no portão. Morei nos laudos dos exames da minha cabeça inteira. Estava com coálagos de sangue. Certo. Tudo ensanguentado. Porque ele me bateu coálagos, bolas de sangue. Sim. Devido a toda a agressão que ele fez. Certo. Uma outra coisa também que eu quero lhe perguntar, muito importante, que eu acho que já ficou até claro aqui, toda a dinâmica do ocorrido. Como é que a senhora reencontrou a sua amiga, a dona Flávia? Flávia, né? A dona Flávia. Conta pra gente aí, como é que foi? Não foi no mesmo dia que a senhora reencontrou ela? A Flávia é uma amiga de infância. Eu sempre mantive contato com ela. Sempre mantive contato com ela. E ela foi uma das pessoas que eu também liguei. Que eu também pedi socorro. Que eu também falei o que tinha acontecido comigo. E ela também trocou de lugar com meu tio. E ela foi a minha acompanhante na Santa Casa. Ela que ficou comigo na Santa Casa. E meu tio me acompanhou no Renato Chaves. Certo. Antes disso, a senhora já mantinha contato com ela ou a senhora encontrou ela pela rua? A Flávia morava na mesma rua que eu. Certo. Era impossível a gente não se ver na rua. Certo. Mesmo a gente se vendo, morando na mesma rua, a gente também trocava mensagem. A gente conversava. A família dela inteira mora na mesma rua que eu. É porque a Flávia disse na audiência passada que fazia 10 anos que ela não encontrava a senhora. Sim. 10 anos porque ela se casou. Certo. Mas a gente sempre manteve contato. Sempre teve contato? Sim. Toda vez que ela estava na rua de casa, a gente se via. Certo. Com base em todas essas agressões que a senhora vem sofrendo desde junho, ao qual a senhora escolheu qual a senhora ia fazer o boletim de ocorrência, uma pergunta é muito crucial aqui para a senhora.
Em algum momento a senhora falou para sua mãe e para o seu pai do ocorrido? O meu pai, ele é servidor público. Certo. A senhora falou ou não falou para eles? Obviamente que Certo. eu falei pro meu pai. E o que ele falou para a senhora? O meu pai, ele não mora no mesmo... em Belém, ele mora na Certo. Inteua. Certo. E ele largou tudo Certo. para me acompanhar, Uhum. me ajudar. Ele não conseguiu me acompanhar, mas ele esteve presente depois de todo o ocorrido. Certo. E ele... Ele tinha ciência dessas agressões desde junho? Não. A senhora só contou a de agosto, dia 7 de agosto. Certo. Eu contei o que eu passei. Certo. Algum outro familiar a senhora contou também? Além do seu pai? Que eu me recordo, não. Não se recorda. Que eu me recordo, não. Até minha mãe, eu não ia preocupar minha mãe com isso. Certo. Eu não me recordo. Não iria preocupar ela. Tá bom. A senhora sabe me dizer se a senhora fez algum uso, né, de medicação, que é aquela sorologia quando há uma violência sexual? A senhora fez esse uso? Os médicos me deram todos os medicamentos. Eu passei pelo CTA, passei por psicóloga, por psiquiatra no CTA. Certo. Eles me deram medicamentos para tratar caso ele tenha me passado alguma doença. Certo. A senhora teve conhecimento dos exames, se deram negativo ou positivo? Eu não me recordo, mas eu tenho... Eu não sei se eu ainda tenho, mas devo ter os papéis de todos os medicamentos. A senhora, quando sofreu essa agressão, esse estupro, a senhora foi encaminhada para o pronto-socorro da 14 ou a senhora foi direto para a Santa Casa? Eu saí do ME, saí da delegacia, certo. fui para Renato Chaves. Do Renato Chaves, eu fui para a Santa Casa, fui caminhada para lá. Certo. A senhora não foi para o pronto-socorro da 14? Que eu me recordo, não. Eu fui para Santa Casa. Fui para Santa Casa, que eu fui atendida lá. E de imediato, eu fui atendida de imediato. Certo. A senhora fez alguma tomografia computadorizada do seu crânio? Eu não lembro. Não lembro. Eu fiz muitos exames. Certo. Satisfeita, excelência? Tem alguma pergunta, Cadu? Não? O juiz não tem perguntas a formular ao depoente. Algum das senhoras ou do senhor jurado deseja? Microfone, a jurada. Dona Jéssica, só ouça a pergunta do jurado. A jurada. Bom dia. Bom dia. Seria mais um esclarecimento. A defesa meio que colocou um pouco aqui, era esse questionamento dessa medida protetiva no dia 2 de agosto e o fato que está sendo julgado hoje é o dia 7 de agosto. Né? Esse período aí dessa medida protetiva, ela não foi cumprida, então ela foi quebrada. Né? Se o réu estava tendo convivência na casa da vítima, né? Então eu acredito que essa medida tenha sido quebrada, né? A senhora, ao momento de perguntar, a defesa não pode se manifestar, doutor. O senhor fica sinalizando aí. Perdão, só excelência, fazer perguntas, jurada, aproveitando, a vítima. Não é para a senhora também ficar olhando para a acusação e para a defesa. Essa medida, se for interessante, pergunte à vítima. Ela foi quebrada. Isso, né? Seria uma pergunta se ela foi quebrada. Pois não. E se os filhos da vítima presenciou esse fato que está sendo julgado hoje e se eles moram com ela. Pois não. Pode, se ela. Não, fica o microfone, deixa o microfone aí, que há o dinamismo da pergunta. A senhora perguntou 3 coisas importantes. Fique à vontade para responder, dona Jéssica. Se a senhora entendeu todas, vá por etapas. A primeira, a senhora lembra, jurada? Porque foram 3 perguntas importantes. Só a primeira. Se a medida protetiva foi quebrada. Pois não, ok. Eu não sei responder isso. Certo. Ela não sabe se foi quebrado ou não quebrado. Foi vítima, só. Sim, continue perguntando. Aí teve a segunda. Se os filhos presenciaram esse fato que está sendo julgado hoje e se eles moram com ela. Pois não. Meus filhos, no dia da agressão de hoje, que está sendo julgado hoje, graças a Deus, eles não estavam em casa.
Eles não estavam com a minha mãe. Então eles não estavam em casa. Pois não, continue, jurada. Mais uma aí. Se eles moram com ela, assim, no dia a dia. Sempre moraram comigo porque eu sou mãe e pai. Satisfeita, juiz. Pois não, mais um microfone da jurada. Pois não. Bom dia, dona Jéssica. Bom dia. A questão que está sendo julgada hoje foi um ato de violência, seus filhos não estavam presentes. Mas foi relatado que houve uma outra agressão que foi na presença dos seus filhos. Que atitude a senhora tomou em relação a essa agressão? Essa agressão foi na presença do meu filho menor, que hoje em dia ele está com 7 anos, vai fazer 8. Fale próximo microfone, continue. Ele está com 7, vai fazer 8 anos hoje. A minha reação foi apenas, na verdade, ele saiu correndo e me abraçou, dizendo pro Renan parar de me bater. E eu abracei o meu filho. E fiquei lá no chão, abraçada com meu filho. Essa sua atitude, a senhora não tomou nenhuma atitude contra o seu Renan? Não, tinha uma criança no meio, gente. Eu não ia reagir, eu não reagi nessa última, não ia reagir. Tinha uma criança ali. Não, dona Jéssica, eu só quero saber que atitude a senhora tomou posterior à agressão na presença do seu filho. Eu não tomei atitude contra o Renan. Eu apenas relatei tudo o que aconteceu comigo durante a minha convivência com ele. Eu não relatei nada contra o Renan nesse dia. É o que eu lembro. Essa criança teve algum acompanhamento psicológico, alguma coisa? Não, eu não prestei meu filho a nada. Apenas conversei com ele. Até porque o meu filho, ele não tem figura paterna. Como eu disse, eu sou mãe e eu sou pai. Desde que eu engravidei. Meu filho tem 11 anos e o outro já tem 7. Eu sou sozinha para cuidar deles dois. A senhora comunicou aos seus pais esse tipo de agressão que a senhora sofreu? Quando tudo ocorreu, eu comuniquei a minha família. Quando tudo aconteceu, eu comuniquei a minha família do que tinha acontecido comigo. Mas dessa última, a que seu filho presenciou, não? Não quis falar para minha mãe. Não quis falar nada. Justamente não acontecer algo mais grave. Eu nunca quis prejudicar ninguém. Muito menos ser prejudicada, gente. Muito menos ser prejudicada, mas é impossível passar por uma situação dessa e não reagir. Ok, satisfeitos. Pois não. Algum outro jurada ou jurado perguntar à vítima aqui presente? Não havendo manifestação por parte dos demais jurados, são 10 horas e 40 minutos, eu vou suspender a sessão por 15 minutos. Muito bem, senhor Renan Cavalcante Fernandes, o senhor ouviu a leitura da denúncia, né, que o Ministério fez contra a pessoa do senhor, ambas, e esta, principalmente agora do aditamento, que dá conta. O senhor está sendo julgado hoje por estes 2 fatos. Um que é o principal, que trouxe o conexo, não são os crimes de tentativa de homicídio e também de estupro, né, praticados na pessoa da vítima, da Jéssica, né? E eu lhe pergunto, esta denúncia, ela é verdadeira? O senhor confessa ser autor deste ou 2 fatos, de ambos os fatos, né? O senhor nega a autoria, nega a participação, não é o autor? O que o senhor tem a responder com a pergunta principal? Nada é verdadeiro, sim. Não tenho o que dizer sobre histórias que foram inventadas sobre ela. Fale alto. Não, nada foi verdadeiro do que ela contou. Eu não concordo com nada.
Não teve anexo que ela falou pra mim. O senhor não praticou esse fato? Não pratiquei. O senhor nega a autoria? Neguei tudo, não fiz nada com ela. O senhor negou também na polícia, durante a instrução, o senhor negou? Sim. Ou está negando só hoje no Conselho de Sentença? Não, eu tô negando hoje mesmo. Antes o senhor confessou. Tudo. Fale próximo ao microfone. Fale para que todos ouçam a sua fala. Ok, desculpa. Tá certo? Principalmente quem vai julgar o senhor. Sim, senhor, desculpa. Eu não fiz nada com a Jéssica. Nada. Não fui, nada. Muito bem. O interrogatório ele é formulado em duas partes. Primeiro em relação à pessoa do senhor, segundo em relação ao fato delituoso. Em relação à pessoa do senhor, o senhor me parece que respondeu que é solteiro, é isso? Sim, senhor. O senhor tem filhos? Não. Filho biológico? Não, biológico certo. não. E atualmente o senhor não tem companheira? Está solteiro? Solteiro. O senhor exerce que profissão? Cenógrafo. Cenógrafo. O que faz o cenógrafo? Eu trabalho com espetáculos, festas, eventos, casamentos, ornamentação de ambiente, tudo. Certo. Qual é o grau de instrução do senhor? O senhor estava cursando ensino técnico, parece médio, alguma coisa? Ensino técnico. Técnico. Esse curso que eu faço é técnico, mas já fiz o meu médio, tudinho já completo. Certo. O senhor tem ensino médio completo e faz um curso técnico. Isso, exato. Qual é o curso técnico que o senhor faz? É de cenografia, no caso. De cenografia? Cenografia, na UFPA, no caso. Certo. Muito bem. O senhor já foi preso alguma vez? Não, senhor. Nunca foi preso? Só conduzido por como é? Esqueci a pergunta é se o senhor já foi preso. Essa que é a pergunta. Não, senhor. Nunca foi preso? Não, senhor. Ok. O senhor já foi processado alguma vez? Não. Nunca foi processado? Acho que não. Deixa eu lhe perguntar, de acordo com a certidão judicial, que encontra-se no sistema do PJE e deve estar nos autos, consta um procedimento, o senhor respondeu o procedimento na justiça por porte de entorpecentes. Sim. Mas, no caso, não fiquei preso. Eu perguntei se o senhor foi processado anteriormente. Ah, sim. O senhor tem ensino médio, faz curso técnico, deve saber, né? Então eu perguntei se o senhor foi processado. Sim. O senhor nunca foi processado, o senhor perguntou no primeiro. Aí o senhor recordou agora? Não, senhor, não recordei nada. Não, estou perguntando se o senhor recordou que respondeu a esse procedimento. Meu primeiro procedimento, sim. O primeiro procedimento. Desculpe. Vamos ao segundo. Calme, eu não estou com pressa. Eu não tinha entendido, desculpe. O segundo procedimento tramitou na 10ª Vara Criminal, acerca de entorpecentes, o senhor falou anteriormente. O senhor respondeu algum processo de entorpecente aqui na capital? Eu respondi, só que foi arquivado. Só isso eu quero saber. Respondeu, né? Ok. Tem um outro procedimento. O senhor respondeu perante a 3ª Vara do Juizado Especial. O senhor disse anteriormente que foi apenado com pena de serviços comunitários. Sim, é isso? Foi o que me falaram, né? Está aqui na certidão. Uns estão arquivados, outros... O senhor perguntando só o processo, o senhor respondera. Um outro, o senhor respondera também na 1ª Vara da violência doméstica familiar contra a mulher de crimes contra a mulher, violência doméstica. 1ª Vara, Maria da Penha. Respondeu ou não respondeu? Essa é com a Jéssica, no caso, que você está falando? Não sei, não estou perguntando. Eu só tive um problema com justiça com mulher. Foi a Jéssica, só foi o único. Ok, muito bem. E o outro que aparece aqui é o que está sendo julgado no dia de hoje, tá? Que é o da 1ª Vara do Júri. Muito bem. Vamos falar agora acerca do fato que o senhor está sendo julgado no dia de hoje. Tá? Este fato, ele dá conta que teve uns precedentes antes de agressões do senhor para com a vítima neste 1 ano. Primeiro, o senhor chegou a conviver com ela aproximadamente 1 ano? Não, senhor. Não chegou a conviver. Fale próximo. Não, senhor. Não chegou a conviver. O senhor chegou a namorar com ela, ter relacionamento amoroso com ela? Só se relacionava com ela amorosamente quando eu tinha tempo no fim de semana. Ok. Consta que o senhor agrediu ela dias anteriores, mas só foi registrado uma, que foram outras agressões. Dia 2/8, transformou-se em processo com medida protetiva. O senhor tomou conhecimento desse fato? Não, senhor. Certo. Muito bem. Consta que o fato ocorrera, este fato está sendo julgado no dia de hoje, no dia 7/8 de 2022, de madrugada,
quando o senhor, talvez o senhor nega, talvez não lembra, porque consta dos autos que o senhor estava embriagado e poderia também estar drogado, talvez, aí, óbvio, de repente não lembra, tá certo? Aconteceu nesse dia. Nesse dia, o senhor manteve contato com ela, ou que ela narrou aqui o que ela falou, o que está nos autos de materialidade, de fato, de provas, isso é criação do imaginário dela? Ela criou isso aí, esse fato todo? Senhor... Ou se ela não criou, pergunto, o senhor manteve contato com ela? Não mantive contato com ela. Então foi ela que criou todos esses fatos? Com certeza. Desde o começo. Eu vim da minha faculdade, não... O senhor recorda de ter sido preso de manhã cedo? Eu recordo tudo. Isso o senhor recorda? Eu me recordo tudo. Em momento algum agredi a Jéssica. Em momento algum. Eu estava dormindo. Ela não me encontrou lá embaixo, como ela falou. Em momento algum eu bati com a cabeça dela no portão, lá do condomínio. Se eu tivesse batido a cabeça dela no condomínio, como ela falou, que ela me conduziu de lá de baixo, porque a gente morava no segundo andar, não tinha como ela me remover de lá de baixo sozinha, sendo que ela tem problema na costa. Eu cuidava dela com esse problema na costa, que ela alegou que ficou após isso. Em momento algum eu agredi ela, em momento algum. Eu já estava na casa, ela que chegou depois. Em momento algum eu estava embriagado. Eu não estava embriagado, como ela falou. Ela pegou o meu celular. Me parece que ela confirmou que o senhor chegou primeiro, ficou lá, depois ela chegou porque ela estava trabalhando. Ela trabalhava à noite. Ela estava trabalhando. Eu não busquei ela por conta que eu estava cansado do meu trabalho, que é na escola de UFPA. Estava fazendo um espetáculo. Esse espetáculo, faz parte da nossa formação, que eu estou até agora em processo com ele. Não tinha como eu me embriagar, porque eu estava no meio de um processo de um espetáculo, que eu sou o responsável, eu sou cenógrafo, é minha formação. Não existe isso lá. O senhor pode pesquisar, sei lá, mas eu não me embriaguei nesse dia, não tomei nada, eu estava trabalhando, cheguei em casa, dormi, ela viu o meu celular. Eu mudei a senha do meu celular, ela montou em cima de mim e ela começou a me agredir. Em momento algum eu agredi ela. Em momento algum ela foi me buscar lá embaixo, em nenhum momento. Acerca do uso de entorpecentes, o senhor usa entorpecentes? Não, senhor. Nunca usou? Não, já usei, mas não, senhor, não uso mais. O senhor chegou a usar de que tempo a que tempo? Qual foi a idade? Começou com qual idade? E já que o senhor disse que terminou, parou em que idade? Eu estava com 19 anos. O senhor está com qual idade agora? Faculdade, estou com 29. Parou quando de usar entorpecentes? Estava com 23 anos. O senhor parou? Exatamente. Então, no dia, naquela noite, o senhor não chegou a usar entorpecentes? Não, senhor. O senhor não usou? Não, senhor. Eu estava no espetáculo, não tinha nem como. Eu não tenho como, não tem como sair de um espetáculo embriagado ou do tipo. A gente é guiado pelos nossos professores. Eles estão o tempo todo com a gente. Essas agressões que estão, tem um intercrimes aqui dos fatos. Agressões diversas sofridas por ela, quase que uma via cruz. A polícia, ao Ministério Público, depois a polícia, tá certo? Depois a primeira denúncia do Ministério Público por lesão, depois a denúncia do Ministério Público, o aditamento da denúncia por tentativa de homicídio, por estupro. O estupro também o senhor nega, logicamente, ter mantido relação sexual com ela, a força. Não mantive nada a força com ela, não tive nem relação com ela. Ok. Esses fatos das agressões, das lesões, isso tudo é criação dela, não ocorreu. O senhor nunca agrediu ela? Não agredi ela, senhor. O senhor nunca praticou nenhuma lesão? Nunca. Nada, agredir ela, nada? Eu sempre respeitei a Jéssica, sempre procurei respeitar a Jéssica. E esses outros fatos que pesam contra o senhor nos autos, que o senhor já praticou esse fato de agressão, inclusive, principalmente de violência doméstica em relação a outras mulheres, isso também não é verdadeiro? Não, senhor. Eu não tenho nada na justiça, nada, com nenhuma mulher. Nenhuma mulher, senhor, eu não tenho. Não tenho nenhum histórico, nenhum. Eu nunca tive histórico nisso, nunca. Vocês podem puxar minha ficha, eu nunca tive histórico. Isso foi pequeno erro, um grande erro que rolou dessas pesquisas do Adriano em ajudar e foi falar com ela. Acabou que ele puxou um processo de não sei da onde e comentou com ela. E foi que ela falou que eu já estava respondendo por 3 processos com mulher, ou 2 processos,
Sendo que eu nem estava sabendo quando eu estava preso. O que eu estava sendo preso realmente. Eu não sabia de nada, de nada. Eu só fui saber depois de 2 meses, isso porque o meu advogado foi me falar do que eu estava sendo acusado. O Adriano é amigo do senhor, né? Ou era? Ele era meu amigo. Ele trabalha tiveram alguma comigo. divergência, alguma coisa? Não, não, senhor. A gente trabalha junto. Ele trabalha como cenógrafo comigo. Ele me ensinou a arte, tudinho. Então, tipo, ele me conhece. Ele bem me conhece. Ele não conhece ela. Falou com ela, queria saber de mim. Ele me falou a situação. Ele queria saber de mim. Ele via como ela agia com as minhas coisas, minhas artes, minhas coisas, tudinho. Eu sou artista. Não podia vir uma pessoa comentar no Facebook, na minha página de Facebook, de trabalho, que era briga, era a revolta dela pro meu lado. Eu não tenho, eu trabalho com o público. Como eu não vou, como eu vou tratar uma pessoa mal ali, entendeu? Eu estou trabalhando para me ter um público. Eu não estou trabalhando para me desprezar todo mundo ali. Eu estou me formando justamente para isso, entendeu? Eu não, em momento algum, eu prejudiquei ninguém ou com isso, nem nada. Nunca tive essa intenção. O senhor recorda qual foi o horário da sua prisão? Mais ou menos? Acho que era 1h, 4h da manhã, alguma coisa assim. Uma da madrugada? Não me lembro direito. Sei que era de madrugada mesmo. Me parece que ela foi na polícia registrar o fato de manhã cedo, depois só foi preso. Era 1 da madrugada. Começou, acho que era 1 e pouco da manhã, que ela fez as ondas tudinho. A gente ficou conversando, ela brigou, fez as ondas dela tudinho. O senhor passou quanto tempo encarcerado? 3 meses. 3 meses. 3 meses. O senhor foi submetido à audiência de custódia, que o senhor recorda? Teve audiência de custódia? O senhor não sabe? Não sei. Certo. Não me lembro direito. Depois de 3 meses, o senhor passou a responder à presente ação penal em liberdade. O senhor saiba, foi colocado em liberdade ou algo parecido? Eu falei com o meu advogado no 2º mês, no caso. Aí no 3º foi que eu consegui minha liberdade. Certo. Ok. Muito bem. Então, acerca deste fato, que tem como vítima a Jéssica Bahia, o senhor nega todos os fatos? Com certeza. Muito bem. Eu estou satisfeito. O senhor conhece a testemunha arrolada, a outra que fora arrolada? A Flávia Adriane Pantoja da Silva, conhece ela? Senhor, no meio desse tempo que eu estava com a Jéssica, essas pessoas nunca nem apareceram na nossa vida. Pergunto se o senhor conhece ela. Não conheço. Josué Corrêa da Costa? Não conheço. Charles Portela Rodrigues? Não conheço. Certo. Eu estou satisfeito. O acusado está à disposição das partes pela ordem à acusação. Dr. Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Renan, você lembra do que você disse na delegacia quando foi ouvido? Pode. Qual o momento, no caso? No primeiro momento que você foi ouvido, ainda no mesmo dia, 7 de agosto de 2022, 6h54 da manhã. O senhor lembra o que o senhor disse lá? Que eu comentei que ela me agrediu enquanto eu estava dormindo e que ela montou em mim. Foi isso? Foi isso que o senhor falou? Não, eu estou lhe perguntando se o senhor lembra. Sim. Foi essa parte Foi essa parte que eu falei para cá. O senhor, em resposta ao magistrado, ele perguntou se o senhor a agrediu, o senhor disse que não. Não. Certo. Não, sim. O primeiro trecho do seu depoimento é: perguntado ao interrogado se no dia 7 de agosto de 2022 agrediu fisicamente sua companheira Jéssica Pâmela de Brito Bahia, que respondeu positivo. O senhor declarou isso perante a autoridade policial. Então. Mas o senhor nega, não foi isso? Não. Certo, entendi. Existem várias fotos no processo dela lesionada, inclusive com sangramento no ouvido, alguns arranhões pelo corpo, na área dos seios, algumas equimoses aqui no braço, na coxa. O senhor sabe dizer como essas lesões surgiram nela? Bom, a única parte que eu encostei na Jéssica, enquanto ela
montou em cima de mim foi aqui, nos braços, porque ela estava montada em cima de mim, eu tirei ela, contive ela. Não tenho unha, não tenho como cortar ela ou como arranhar a Jéssica. Certo. Entendeu? Ela causou alguma lesão no senhor? Não. Não. Tipo, me batia, mas tipo, não ficou, entendeu? Certo. Sabe dizer quem chamou a polícia? Não, senhor. Acho que foi ela mesmo, como ela diz, né? No caso. Só que não estava sabendo de nada do que já tinha contra mim. Você sabia que tinha uma medida protetiva contra Não, você para senhor. se afastar da casa? Não, Pra... Quem me dera, eu tinha saído de lá. Como você entrou na casa? Você tinha chave? Eu tinha chave, Tinha chave. eu tava lá. E você chegou antes, ela chegou depois? Sim. Ou ela estava lá e você chegou depois? Não, eu já tava lá. Ela já estava lá? Você já estava lá? Você já estava e ela chegou depois? Sim. Ela te questionou o motivo de tu estares ali, aquele horário, aquela... Ou te perguntou por que tu não foste apanhá-la na hamburgueria? Ela ficou chateada, né, comigo por não ter ido buscar ela. Mas realmente eu não busquei porque eu dormi, entendeu? Eu estava cansado, velho. Estava cansado mesmo. O senhor declarou agora há pouco que não bebeu, que não se embriagou, que estava num evento, né, com o professor. Sim. Que não tinha como beber, que não tinha como ingerir bebida alcoólica, que vocês são ali guiados, orientados pelo professor enquanto está tendo evento e tudo. Mas também nesse mesmo depoimento na delegacia, você declara que você estava na casa do seu professor, tomando cerveja, quando chegou em casa, tomou um banho e foi dormir. Informações suas aqui. Mas isso foi... Você confirma isso ou também não? Não estava bebendo na casa do meu professor. Certo. Fui deixar os materiais lá, entendeu? E de lá eu fui para minha casa. Certo. O teu depoimento na delegacia ele é bem curto, mas ele refere pontos específicos em relação à agressão que você teria feito a ela, a beber cerveja. Você relata que ela lhe agrediu e você nega a relação sexual sem consentimento. Foram esses pontos. Tá? Então você não confirma nada do seu depoimento para esta delegacia. Não bebi, entendeu? Só isso que eu tinha que falar. Eu não bebi realmente. Não tava porra, não tava. Entendi. Sabe dizer se a tua mãe chegou aí até lá a casa onde você morava com a Jéssica? Então... Depois que você foi preso? Quando eu fui preso, eu fiquei sabendo das histórias. Mas você chegou a conversar com a sua mãe sobre isso? A minha mãe que me falou. O que ela lhe falou? Ela me falou que quando eu fui preso, a Jéssica não disse que eu tinha sido preso com a minha família. Então, meus documentos, minhas coisas, eu fui preso na véspera do meu aniversário. Não tinha como minha família no outro dia não saber por onde eu estava, que todo mundo estava mandando mensagem para mim. Tanto que acharam eu estranho e foram atrás de mim e foram saber que eu estava preso. E quando rolou isso tudinho, a minha mãe foi atrás dos meus documentos. Meus documentos com ela, com a minha irmã. Ela chegou a se desentender com a Jéssica? Negativo, em nenhum momento. A minha mãe era a pessoa mais de boa do mundo. Minha mãe nunca foi de confusão. A minha irmã também. A gente é uma família de não confusão, velho. A gente não tem confusão. Isso não tem nexo. A minha mãe ameaçar a Jéssica. A minha mãe não tem nem como ameaçar uma pessoa. Minha mãe não é capaz disso. Certo. Você já tinha se desentendido com a Jéssica antes? Eu queria me separar dela. Já vinha falando isso. Cheguei com a minha mãe mesmo também, perguntando se eu tinha
Ficar mesmo de boa, assim, sabe? Sem nada, sem ninguém. Conversar aqueles papos de mãe mesmo, conversar com a mãe. E ela me deu muitos conselhos sobre a Jéssica e tudo mais. Só que aí, em momento algum, aconteceu o que aconteceu dela, sabe? Quanto tempo de relacionamento tu tiveste com a Jéssica? A gente se relacionou no meio de um ano, em torno de meio de um ano. Mas não era estável nem nada, entendeu? Era ela lá, eu cá, a gente do mesmo jeito que a gente estava. Tu estavas morando com a Jéssica há quanto tempo? Não estava morando com ela, ia pra lá, mas a gente estava se envolvendo em torno de um ano, não sei. Mas tu tinha livre acesso à casa dela? Sim. Tinha chave para entrar e tudo? Ok. Ok, Renan, não tenho mais perguntas a você, eu estou satisfeito. Obrigado, doutor Gerson Silveira. O acusado está à disposição de seus advogados. Doutores Berg e Carlos Eduardo têm a palavra. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Renan, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Senhor Renan, aproveitando até as perguntas que o doutor Gerson lhe fez, minha primeira indagação para o senhor é a seguinte. Esse depoimento que o senhor prestou na delegacia por ocasião da sua prisão em flagrante, o senhor foi acompanhado por advogado? Não, senhor. O senhor chegou a ler o que o senhor tinha? Não, senhor, em nenhum momento. Ou seja, o senhor prestou a declaração e só assinou? Sim, senhor. Perfeito. Doutor, seria possível exibir um documento do processo, por gentileza? Só para esclarecer aqui, porque é uma certa informação um pouco dúbia e eu queria que o senhor Renan respondesse. É o documento 121.720.028, página 3. Senhor jurado, só para esclarecer, isso aqui é o termo de prisão em flagrante do senhor Renan. Por que eu estou pedindo para comparar essas duas peças? Porque quando foi registrada essa ocorrência na delegacia, conforme Vossas Excelências vão ver daqui a pouco, é dito o seguinte, que a depoente informa que nessa madrugada, 7/8, Renan chegou em casa por volta de 1h da manhã e apresentava sinais de embriaguez, ou seja, de que ele teria chegado e a vítima já estava lá. Posteriormente... Pô, não, eu vou perguntar para ele, doutor Gerson, não se preocupe. Não se preocupe, excelência. Então, para ratificar, senhor Renan, o senhor, neste dia 7 de agosto, o senhor chegou em casa primeiro ou chegou em casa depois? Cheguei primeiro. O senhor chegou primeiro. Ok. Quando o senhor chegou em casa primeiro, o que foi que o senhor fez? O senhor entrou na casa, e aí? Entrei na casa, estava cansado, já arrumei minhas coisas, comi, dormi, descansei, esperei a Jéssica chegar. Foi que a Jéssica chegou, na verdade, já me acordou, perreada, e aconteceu o que aconteceu. O que aconteceu? Ela viu meu celular. E o que tinha no seu celular? No meu celular tinha uma conversa com uma mulher que eu estava conhecendo no tempo. E eu já tinha mudado a minha senha do meu celular. Só que ela descobriu a senha do meu celular. E acabou que ela viu a conversa. E quando ela viu essa conversa, ela foi que montou em cima de mim. Então vamos lá, para esclarecer o senhor jurado, o senhor estava dormindo, ela lhe acordou por conta dessa mensagem do celular. Exatamente. Ok. E aí ela começou a tentar lhe agredir ou já lhe agrediu de pronto? Não, ela já veio agredindo. Já veio lhe agredindo. O senhor estava na cama? Sim, estava. Perfeitamente. E aí, qual foi a sua reação? A minha reação, como eu falei, segurei ela aqui para conter ela, que realmente ela estava descontrolada. O senhor tentou se defender, então? Com certeza. Entendi. E no momento dela da agressão, não machuquei ela, não bati nela, só fiquei segurando ela o tempo todo. Em momento algum, eu bati, eu soquei ela, pô. Eu tenho uma força muito maior que ela, que simplesmente se eu batesse nela, ela não iria levantar. Isso não faz sentido. Então, por exemplo, coadunando aquilo que o senhor já respondeu para o doutor Gerson, essa história de que quando o senhor chegou lá, bateu a cabeça dela no portão, isso daí não aconteceu? Não, até porque eu tenho mais força que ela, né? Como eu disse, se eu batesse a cabeça dela no portão e eu tivesse embriagado e ela tivesse me conduzido para um local de 2 andares, no caso, e ela tem problema na costa, como é que ela ia conseguir me levar para lá?
Entendi. Embriagada ainda, já como ela falou, que eu cheguei impossibilitado de estar em pé. Ela chegou a tentar dar banho no senhor ou não? Não, senhor, não tive banho nem nada. Só foi a agressão. Começou com a agressão, não teve banho, não teve nada mais, além da agressão que rolou tudo. Ou seja, está dizendo aqui perante o conselho de sentença que o senhor foi acordado, ela começou a lhe agredir e o senhor tão somente repeliu essa agressão. Ou seja, ela tentava lhe bater e o senhor tentava se defender. Sim, senhor. Ok. Com certeza. Depois desse primeiro momento, o que aconteceu? Ela já tinha ligado para a polícia, já tinha escondido chave da casa, que eu já tinha guardado, escondido o meu celular, no caso que foi a briga por conta do meu celular. E quando eu desci do condomínio e fui falar com ela, que ela estava lá embaixo já. Pode deixar só isso aqui. Posso continuar? E prossiga. Quando eu fui falar com ela, ela já estava lá com os policiais, ela já tinha ligado para o policial, já estava lá embaixo do condomínio, e a viatura já tinha aparecido lá, e eu não estava entendendo nada. Ou seja, houve esse momento de briga, a briga parou, ela ligou para a polícia e desceu. Exatamente. Ela não, momento algum eu cheguei a ver ela ligando. Não sei te falar o momento que ela ligou, mas já estava lá a polícia. Eu não entendi. Como falaram, tinha uma medida contra mim e eu não sabia. Era isso que eu queria lhe perguntar. No próprio depoimento dela, que é este aqui que os senhores jurados estão vendo, que é no ID 73648091, ela diz que o senhor teria quase como se fosse uma obrigação de ir buscá-la, correto? Sim. Ela chegava ali e pedir isso, olha, vai me buscar lá no meu trabalho. Ela chegava a falar, me busca, mas só que... O senhor chegou a buscá-la alguma vez ou não? Uma vez só, acho. Uma vez só, ou seja, já era um pedido reiterado. Sim. Apesar de ter essa medida protetiva, sim, ela pedia para que o senhor fosse lá buscá-la. Sim, senhor. Entendi. Senhor Renan, seguindo aqui com a declaração da dona Jéssica, ela diz que foi agredida várias vezes pelo senhor. Fora isso, ela diz que o senhor agrediu com tapas, socos, chutes e puxões de cabelo. O senhor confirma isso? O senhor agrediu? Eu não agredi ninguém. Perfeito. O senhor chegou a chutar a genitália da depoente? Não, senhor. O senhor chegou a esganar com as mãos ou com lençol o pescoço da depoente? Não, senhor. Ok. Em relação ao outro crime, porque aqui nós estamos julgando dois crimes, tem tanto a tentativa de homicídio quanto o estupro. O senhor chegou a ter algum tipo de relação sexual ou carnal, algo nesse sentido, neste dia 7 de agosto? Não, senhor. O senhor nega? Com certeza. Perfeito. O senhor chegou a cuspir na declarante? Não, senhor. O senhor chegou a dar chute nessa lesão que ela teria na coluna ou não? Não, senhor. Até porque ela já tinha essa lesão. Quem estava cuidando dela sou eu. Quem estava cuidando dela era eu. Eu que cuidava da costa dela, ela não conseguia andar. Eu que cuidava dos filhos dela. Era eu, não era ela, nem ninguém. Entendi. Nem a mãe dela cuidava. Muito menos o pai dela. Entendi. Então, nesse contexto todo da briga, só estava o senhor e ela? Com certeza. Não tinha nenhuma criança, nenhum dos filhos estavam lá? Não. Perfeito. Só a título de esclarecimento, senhor Renan. Em algum momento, o senhor tentou matá-la? Não, em nenhum momento. Em algum momento, o senhor tentou, de alguma forma, estuprá-la? Não, senhor. Seja em via vaginal, via anal? Não, senhor. O senhor não tentou estuprá-la? Não. Ok. Doutor Berg, alguma pergunta? Boa tarde, Renan. Boa tarde. No momento que a polícia chegou, você desceu porque os policiais te chamaram ou os policiais subiram? Não, eu desci porque ela estava para lá para baixo. Certo. Aí, quando eu fui lá para baixo, ela certo. já estava com os policiais lá embaixo. Perfeito. E quando foi que meu celular tinha sumido, eu cheguei com o policial, expliquei a situação para ele e certo. pedi para ele se conduzir e a procurar o celular comigo lá na nossa casa, no apartamento, né? No então você subiu com o policial para procurar o celular? Exatamente. Certo. E a Jéssica ficou onde? Ficou lá embaixo. Ficou lá embaixo, com os outros policiais? Exato. Tá, e aí, o que foi que aconteceu quando tu subiu com os policiais? Eu procurei meu celular, procurou, não achamos. Certo. Não achamos.
mostrei pro policial conforme a situação que estava acontecendo. Sim. E cheguei pra ele, ó, sumiu meu celular, até agora não apareceu. E foi que ela, depois, com o tempo, fez aparecer o celular. O celular estava com quem? Com a Jéssica. Estava com a Jéssica. E ela entregou para quem? Creio que pros policiais. Os policiais, tá. Aí depois disso você foi encaminhado para a viatura, certo? Certo. Você foi algemado? Não. Não. Você foi colocado dentro do camburão? Não. Não. Colocaram você onde? Dentro da viatura, tava sentado aqui eu, o policial e ela. Então vocês foram todos juntos numa mesma viatura, tu com a Jéssica junto? Sim. Certo. Alguns dos policiais que estavam lá, ou até mesmo dentro da delegacia, você sofreu algum tipo de agressão? Não, senhor. Nenhuma, né? Não. Perfeito. Satisfeito, excelência. Algum dos senhores jurados, das senhoras ou dos senhores jurados deseja perguntar ao réu aqui presente? Não havendo manifestação por parte das senhoras e dos senhores jurados, conclui-se então o interrogatório do acusado aqui presente. Vamos recolher o microfone, são 12 horas e 38 minutos. Renan Cavalcante foi condenado a 2 anos e meio de reclusão pela lesão corporal, artigo 129 do Código Penal, e mais 8 anos e meio de reclusão pelo estupro, artigo 213 do Código Penal, totalizando 11 anos de prisão em regime fechado pelos crimes contra sua ex-companheira. A tentativa de feminicídio foi desclassificada pelo júri para lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. Apesar da gravidade dos crimes, o juiz permitiu que Renan recorra da decisão em liberdade, já que ele respondeu ao processo solto e compareceu a todas as audiências. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!